Hoje eu comecei com essa mensagem e decidi fazer um conteúdo para vocês, mostrando como que um inscrito do canal, que também ele é aluno do Academy, ele fez uma moeda e com apenas essa moeda, olha aqui, ele mandou: Léo, primeira coin que fiz grana, tô usando aquele cookie da GMGN e tal, foi mais o wallet de bot que entrou, e ele fez aqui, ó, aqui tá as carteiras dele lá, ele fez aqui esse valor de 146 dólares, 25, que foram duas carteiras dele, que somados aqui, ó, dá 172 dólares vezes 5 dá 860 reais e 75 centavos. Com certeza deve ter algumas coisas aí para levar em consideração, mas eu tô aqui para te mostrar como que ele fez isso, criando moeda com um passo simples que eu passo aqui, tem aqui no canal mostrando para vocês. Eu vou mostrar nesse vídeo exatamente como que ele fez isso e como que foi, e qual é a narrativa, etc, da onde que ele tirou para ele fazer esse tipo de coisa. Bom, se você não conhece nada de meme coins, se você olhar aqui, ó, ele tem saldo em Solana aqui, no caso essa carteira do desenvolvedor. Solana nada mais é do que uma altcoin. Então Solana, como Bitcoin, por exemplo, uma Solana hoje equivale a 450 reais. Então ele comprou aí 170 dólares. Então 170 dólares deve ser aproximadamente aí umas 2 Solanas. E ele vendeu no lucro aí 334 dólares, que deve dar uma quantia de Solanas de umas 4, 5 aproximadamente. Então, o que que ele fez? Ele criou uma moeda, existe esse site aqui chamado PumpFan. Esse site aqui você consegue criar uma moeda meme coin muito simples. Você vem aqui em Create, você clica aqui em New Coin, e aí aqui você coloca o nome, ticker, descrição, links de rede social, e ele consegue criar moeda aí, você mesmo consegue criar moeda somente fazendo isso daí. E caso você, vou até ligar a luz aqui enquanto a gente está no meio do conteúdo, e se você tem essa vontade de fazer dinheiro fazendo moedas, tem mais materiais aí no canal, tem alguns playlists na descrição, eu posto conteúdo todo dia sobre isso. E você pode já deixar o like aí, se inscrever e você me falar aí do seu interesse. Bom, aqui tem essa plataforma, então essas moedas elas têm um gráfico, né? E esse gráfico, como que funciona para você lucrar? Quando você cria a moeda, você começa ela no zero. Então, tipo assim, o ponto inicial é você, e o que subir, por exemplo, 10, 15, 20, 30, 50, 100% é o seu lucro. Então, se você colocar ali 50 dólares e subir 100%, você vai ganhar o dobro disso, você vai ganhar 50 dólares se você vender ali. E assim, claro que tem algumas coisas a se levar em consideração. As pessoas falam de rug pull e esse tipo de coisa. Tudo que eu ensino não é com o objetivo de rug pull. No caso aqui ele vendeu, no caso só bots que tinham entrado. Então esses bots eles prejudicam e tá tudo bem ele ter lucrado, porque até mesmo são bots ali que entraram da perspectiva, e caso ele esteja fazendo para levar além, aí ele tem que trabalhar num projeto mais consistente. E tudo isso aqui é com fim educativo, então só fazendo esse disclaimer aí para caso alguém te divulgue uma moeda e aí você compra, ela já vende, aí você sai no prejuízo. Acontece esse tipo de coisa, só que no caso aqui o foco é em você fazer a sua própria moeda para você ganhar dinheiro. Então, aqui como que funciona? Para você ver, todas as moedas têm uma história. Essa aqui tem uma história, ó, o AP. O que que significa? É sobre objeto não identificado. Então, Trump Alien, tudo isso aqui está em alta. Esse site aqui, Dex Screener, é um site que a gente usa para a gente ver várias moedas. Tem vídeo aí no canal de que plataforma que eu uso para fazer trade de meme coin, esse tipo de coisa. E tudo que é feito aqui é feito com saldo real, tudo com cripto mesmo. Então é tudo rastreável pela blockchain. O que é a blockchain? É a rede das criptomoedas, da Solana. Então se você vir aqui, tem todas as transações que acontecem, então você consegue verificar se uma carteira, uma transação é real. Então isso que a gente está falando aqui é real, diferente de se você já veio aí, já viu outros mercados como opções binárias e esse tipo de coisa. E se você vir aqui, tem um mercado no Brasil, no caso se você abrir o site aqui da CoinScan Brasil, nos últimas 24 horas no dia teve brasileiros que fizeram 34 mil reais somente com meme coins, fazendo trade, criando moedas também, não sei se é o caso deles aqui, mas eu só tô usando de exemplo aí. E na semana, pessoas que fizeram 160 mil reais, no mês 840 mil reais. Esse site aqui, coiscambrasil.io, mostra o resultado de alguns brasileiros que deixam públicos aí, e as carteiras deles são públicas das transações. Então, dito isso,
São pessoas que são novas, você pode fazer isso. Esse exemplo aqui é de uma pessoa que fez sozinho. Tem uma playlist aí no canal de criação de moedas, eu até recomendo às vezes você fazer com outras pessoas. E qual que foi a ideia da moeda dele, já que a gente está falando disso para você aprender e você poder fazer também e sair desse vídeo com experiência. Aqui se você ver, você vai olhar aqui para o lado, você vai perceber que tem a Trump Alien aqui, que é uma das... Se você olhar aqui bem, olha só, 5,8 milhões. Essa moeda, o que está acontecendo? Está muito viral o assunto de alienígenas e por causa disso as moedas nascem de assuntos que estão em alta no Twitter, sobre os gringos, sobre o Trump, sobre o governo americano, sobre guerra, sobre esse tipo de coisa tende a ser viral, animais, todos os animais virais tendem a funcionar nas meme coins. E o que ele fez? Ele aproveitou e reuniu algumas histórias, tipo assim, tá em alta o assunto de uma nova doença, que é a hantavirus. Essa doença estão especulando aí, espero que isso não atrapalhe no canal, estão especulando sobre a possibilidade de isso repetir o que aconteceu no passado, que você já sabe. E por conta disso, ele fez um alienígena com máscara e postou no Twitter dele e usou esse link para criar a moeda que seria um alienígena com máscara. E isso foi o suficiente para, seguindo com certeza algumas estratégias que eu passo nos outros vídeos, em conjunto, tanto nas compras e na venda, ele usou essa postagem aqui e com essa postagem ele criou uma moeda e foi o suficiente para que bots e pessoas comprassem e ele vendesse a moeda e saísse com lucro. Inclusive ele falou que fez relaunch de outra moedinha rapidão e ele ganhou 0,4 Solanas ali também, que é o equivalente a R$200 ali, bem rápido. E tudo isso real. E como que você pode fazer para agora, caso você queira começar nesse mercado? Bom, primeiro de tudo, você vai precisar comprar Solana, que você pode usar alguma corretora, como a Binance, por exemplo. Você vai depositar a Pix aqui, você pode depositar via Pix e converter para Solana. Tem um passo a passo aí no mini curso de meme coins aí no canal, você pode aprender a converter de maneira fácil. E aí você vai recarregar uma carteira, no caso aqui você pode usar Phantom Wallet, você baixa essa extensão e cria a sua carteira. Sua carteira vai ter um endereço, então todas as carteiras como essas carteiras aqui que estão comprando, ó, aqui se eu clicar aqui tem um endereço da carteira. Você vai mandar o dinheiro da corretora direto para sua carteira. Mandando o dinheiro para sua carteira, você vai utilizar ela e conectar aqui na PanFan para você poder criar a sua moeda. Você pode usar GMGN também. Eu vou mostrar inclusive que no canal aí tem esses dois conteúdos aqui que eu recomendo muito para você aprofundar. Você vai chegar aqui no meu canal e vai ter esses conteúdos aqui, tem alguns que estão fechados, esse aqui, ó. Como eu crio moedas e faço entre 500 a 1k dólar em 4 horas e os exatos passos para fazer 500 dólares a 1.000 dólares por moeda. Então, isso é um conteúdo de 40 a 50 minutos que eu aprofundo, que eu recomendo muito para quem está começando. Vai ter aí na descrição a playlist que vai ter essas aulas aí, que é o curso grátis de criação de moedas. Logo, você vai ter acesso aí, caso você esteja aí, você vai ter acesso a uma área de membros que eu vou preparar com essas aulas aí, todas preparadas gratuito. As pessoas aí conseguem acessar o Academy, que é o meu treinamento completo, que eu mostrei muitos exemplos práticos, exemplos que eu fiz. Tem exemplos aí em conteúdos no canal aqui de criação de moeda, que eu mostro várias moedas e como que eu fiz aí 30, 40 mil reais aqui, ó, em um único mês somente com meme coins. Aqui no Academy, você pode ter acesso a tudo de melhor e de mais avançado que eu mostro inclusive em exemplos aí. Tem um link aí embaixo na descrição, você pode fazer sua inscrição no Academy e ter acesso a vários materiais extremamente exclusivos, inclusive o mesmo material que permitiu que esse aluno tivesse esse resultado. E tem um exemplo que eu mostrei de uma das pessoas que estava no Academy, que o conjunto de pessoas, que foram 2 a 3 pessoas que estavam junto na criação da moeda, fizeram mais de 1.000 dólares, que dá mais de 5 mil reais, com uma moeda que levou cerca de 3 a 4 horas para ser feita. E você também pode aprender isso. Com certeza você não encontra conteúdo como esse no Brasil, então por isso se inscreve no canal, que toda semana e toda terça-feira a gente faz um encontro também no Discord e já faz os nossos conteúdos aí. Então esse é
o exato passo que você precisa para você conseguir esse conteúdo. É mais para te apresentar e para você ver que é real, que uma pessoa que na primeira moeda, seguindo um método, ela consegue ter um bom resultado. E eu mostrei para vocês entenderem como é simples e como tem aqui, por exemplo, várias moedas sendo criadas a todo momento. Aqui no caso tá as movers. Se você abrir uma plataforma de trade, como por exemplo a Padre, que eu utilizo aí, você vê aqui que várias moedas nascem a cada segundo. Isso aqui são tudo moedas, ó, 12 segundos, 15, 17. Então, ó, 0 segundos, 2. Então são muitas moedas que são criadas a todo momento. E você pode criar a sua e ganhar dinheiro tanto com taxas e comprando e vendendo ela com a valorização. Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo.